Oi, gente! Vocês estão me ouvindo direitinho? Boa noite! Vocês estão me ouvindo direitinho? Então tá bom. Boa noite, vamos aguardar mais um pouquinho nosso convidado entrar, que aí a gente começa dando início à nossa primeira live para esse esquenta que a gente está fazendo para o Enepeia. E aí, vocês estão animados para nossa primeira live? Que bom, então. Nosso convidado já entrou na live. Eu vou aguardar só mais um pouquinho, esperar mais 5 minutinhos para poder começar a live. Então, esperem só mais um pouquinho. E aí, vocês estão animados também para o Enepeia? Como que está essa expectativa? O que vocês estão esperando? Vamos conversando enquanto faltam só 4 minutinhos, aí a gente começa a nossa live. Isso aí, expectativas já foram criadas e a gente está muito animado também. Esse esquenta eu acho que vai ser muito importante para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre o que é o Enepeia, conhecerem mais sobre o ensino de paisagismo, qual a importância do ensino de paisagismo na nossa realidade, na nossa sociedade. Então, é uma forma também da gente estar convidando pessoas que não têm tanto contato assim para conhecer um pouco mais sobre o evento, sobre a história do evento, sobre a importância desse evento. Isso aí. Boa noite, gente que está entrando agora. Bom, eu vou convidar o Jonas aqui para poder participar com a gente.
Olá, Oi, boa noite. boa noite, boa Tudo noite. bem? Boa noite a todos. Boa noite, gente. Meu nome é Maria Liz. Eu faço parte da comissão dos delegados do Enepeia, né? Nosso evento vai acontecer no mês de novembro, nos dias 17, 18, 19, 24, 25 e 26. E essas lives que a gente está propondo fazer antes é uma forma de vocês estarem conhecendo um pouco mais sobre o evento, sobre o ensino de paisagismo, o que é o evento, qual é a importância. E hoje é a nossa primeira live e eu estou aqui com o nosso convidado, Jonatas. Tudo bem, Jonatas? Tudo bem, tudo certinho. Quer dizer, dentro do possível, né? Nessa loucura que a gente está, né? A gente teve que adaptar o evento a um novo formato, né, diante desse cenário, de tudo que aconteceu. A gente estava com muita expectativa para o evento acontecer fisicamente na nossa cidade, mas imprevistos acontecem e a gente está adaptando para as pessoas de casa também, uma forma de outras pessoas também que não estariam participando, participarem agora do evento. Jonatas, eu queria fazer umas perguntinhas, mas eu vou deixar assim bem livre para você falar um pouco sobre o ensino de paisagismo e também sobre a sua experiência com outros eventos, outros ENEPEs. Tem muita gente de casa e até mesmo muita gente assim que está organizando está tendo é a primeira vez que está tendo contato com a ENEPEI, que está ouvindo falar da ENEPEI. Então, assim, o que você teria a dizer sobre a sua experiência com esse evento? Eu acho que eu. Tá dando para ouvir direito? Eu acho Tá. que o NPE ele tem um papel muito importante, né? Porque ele discute, né? Assim, o paisagismo na formação do arquiteto urbanista, né? É, porque é isso, né? Como é NPE, Encontro Nacional de como é que é? Encontro Nacional de Ensino e Das Pesquisa escolas. das Isso. escolas de arquitetura e urbanismo do Brasil, né? E primeiro que o escopo, né, a gente fala paisagismo, mas a gente lida com as questões da paisagem, do ambiente, né? E é um escopo bastante grande, né? Quem é leigo, né, ou não tem uma aproximação com a área, né, reduz o paisagismo às questões dos jardins, que são importantíssimos também, que, e que assim o uso da vegetação no jardim, né, até como composição, é uma coisa muito importante, mas para o arquiteto urbanista, para a formação dele, o entendimento do que é paisagem, né, o saber ler essa paisagem e saber ler a sociedade que está por trás, né, dessa paisagem é importantíssimo. E o NPE, ele cumpre muito esse papel de trocar essas experiências, né? No início, eu fui no primeiro NPE, né, desde o primeiro. Estava lá apresentando os resultados de uma. Não era nem mestrado, era uma iniciação. Era uma atividade que você fazia depois de formado, assim, né? Uma daquelas bolsas para recém-formados. E a gente tinha feito uma pesquisa lá e estava mostrando quem era o meu orientador, era o professor Silvio Macedo, né? Ainda nesse projeto. E foi importante participar daquele MPE, porque foi ali que se definiu, né, estava se discutindo as questões das diretrizes curriculares da época, né, e que se definiu as três áreas de projeto de arquitetura e urbanismo. Né, e as três áreas de projeto, então, como projeto do edifício, projeto urbano, né, e o projeto planejamento da paisagem. Né. E se estabeleceu diretrizes curriculares. A gente conseguiu incluir dentro das diretrizes curriculares, foi fruto do ENEPEA, né, que conseguiu fazer com que a obrigatoriedade da disciplina ocorresse dentro das escolas de arquitetura. Até hoje a gente tem talvez uma deficiência nessa formação, né, da área
de paisagem e ambiente, ela é mais presente em algumas instituições e menos presente em outras, né? Eu me formei, fiz um mestrado e doutorado na FAU-USP, né, em São Paulo. E meu orientador foi sempre o Silvio Soares Macedo, né? Mas eu sou professor na PUC Campinas, né? E dou aula de paisagismo junto com a Ana Cecília, né, que também é uma colega orientanda do Silvio também, né? E, e a gente sempre participa do ENEPEA, porque é ali que se troca. Primeiro, experiências de ensino. No início era muito isso, experiências de ensino. Mas depois passou-se a também trocar as experiências de pesquisa, né? E daí o escopo de atuação, né, dessa disciplina, né, paisagismo, ela se amplia muito, porque, veja, eu posso tratar do projeto do espaço livre, né, do projeto do uso da vegetação como estruturadora de espaços, né, mas eu posso também tratar do projeto urbano, né, a arborização urbana, o desenho da calçada, as relações de afastamento dos prédios que resultam nos espaços livres dentro do lote, né, como é que é esse espaço livre dentro do lote, né, até mudando a escala, né, na escala do bairro, como é que estão distribuídos os espaços livres voltados para o lazer, né, e aqueles espaços livres de edificação que estão voltados, que têm uma função ambiental muito importante, né, como é que é essa distribuição no bairro, né? Então, não se dá só na escala do projeto, na escala 1 para 250, né? O, com o uso da vegetação como estruturadora do espaço, que é muito importante o arquiteto perceber, ao menos isso na faculdade, né, na graduação. Mas ele vai para outras escalas, que é de planejamento desse bairro, né? E isso tem muito a ver, então, com o desenho da cidade, com o desenho do território, né? E a gente começa a entender a paisagem não como um jardim, né, mas sim como uma cidade. E a cidade, se o jardim ele é reflexo do que o seu dono quer imprimir ali no jardim, a cidade ela é reflexo do que a sociedade quer. Então, eu me interessei muito pela área de paisagismo, porque era uma disciplina dentro da sequência de disciplinas de paisagismo que a FAO tinha, que eu conseguia perceber uma relação entre o desenho urbano, o planejamento, né, o desenho do espaço além do edifício, né, e foi importantíssimo para a minha formação. Eu não. Eu trabalhei muito, tive muita experiência profissional, né, em diferentes lugares do país, né, e trabalhei muito com planejamento e com desenho urbano, né, não exatamente fazendo desenhos de jardins, né, mas sim planejando cidades, trabalhando com plano diretor, trabalhando com plano de mobilidade, trabalhando com. E o que isso tem a ver com a formação do que é a paisagem? Pois é na paisagem que você lê as questões, né, e os valores sociais que estão por trás daquela paisagem. Então a paisagem acaba me interessando como produto, mas também como o processo que a gerou, né? Então eu brinco com o Silvio, que já há muito tempo desenvolve um trabalho em rede nacional, né, discutindo o sistema de espaços livres. E quando a gente vai fazer as reuniões, as oficinas, né, que isso é feito por meio de oficinas, a gente acaba discutindo muito além do sistema de espaços livres, né, mas toda a questão a fundiária da cidade, né, da valorização e política de solos, né. Então, impossível você tratar da paisagem da cidade se você não tiver uma lateralidade, né, para essa compreensão, né? E não ter isso na graduação ou ter isso de forma parca, né, assim, muito restrita, algumas questões da paisagem, na verdade formam um arquiteto pior, né, um arquiteto que na verdade não tem essa lateralidade de
de leituras, né? Mesmo para que depois você vá trabalhar só com edifícios, né? Desculpa, não sei se Acaba eu me que se estendi. torna uma percepção muito, acaba que se torna uma percepção muito limitada, né, do que é paisagismo e de como a gente deve aplicar a nossa profissão de uma forma mais que não gere tantos problemas no planejamento urbano como a gente vem vendo, que cidades estão crescendo, crescendo, e você percebe que não há um pensamento, que não há uma sensibilidade ao se planejar as cidades. Eu acho que a cidade ela é fruta de diversos interesses, né? Então, o que a gente vê como paisagem urbana, a gente é resultado, na verdade, do interesse dos vários agentes que ali se dão, né, que estão atuando ali, né? Então, a cidade é o lugar do conflito mesmo, né? Onde esses conflitos acontecem. A nossa paisagem urbana ela é bastante conflituosa nesse sentido, né? O estabelecimento de diretrizes, de pactos, de leis, né, que vão redesenhar essa cidade, ela depende de pactos sociais, né, feitos, né? Então a gente não enxerga, vamos dizer, apenas os aspectos físicos, né, daquilo, né, mas também os aspectos sociais que deram aquela forma, né, que geraram aquela forma. Então a forma a leitura da forma, o estudo da morfologia, por exemplo, né, ela funciona para você entender melhor aquilo que você tá estudando, né? E eu acho fundamental na formação do arquiteto urbanista, né, essa leitura. Eu não tenho uma visão assim de que seja necessário ter arquitetos paisagistas, entendeu? Que são especializados nisso, né? Nós, desde a década de 30, a gente optou por uma formação mais geral, e a questão do NPE é mais do que tratar da disciplina de paisagismo, é tratar da formação, né? E do conhecimento, da produção de conhecimento por meio das pesquisas, né? Dentro da área de arquitetura e urbanismo, né? Eu acho que é um grande. No seu livro, você fala muito na questão do desenho como um elemento provocador do entendimento da realidade. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso para a gente? Sobre por que o desenho ele nos provoca tanto a entender essa realidade? Eu tenho esse livro, né, o Desenho como Questionamento. Ele é fruto de uma pós-graduação feita lá na UFRJ. Quem foi minha supervisora foi a professora Maria Ângela, que lida muito com a gramática da forma, né? Eu meio fugi um pouco da gramática da forma, mas eu tratei muito da questão do desenho, né? É, e era uma reflexão que vinha desde do início do meu processo de pesquisa, né, e também dos trabalhos profissionais feitos, o quanto o desenhar, né, desenhar que não é o desenho do arquiteto que desenha lá o estudo preliminar ou o anteprojeto ou mesmo o projeto executivo. Não é desse tipo de desenho que eu estou falando. Estou falando do desenho de concepção, né, ou de colocação, que a gente coloca questões, né, que você consegue sintetizar por meio do desenho, né, e então você consegue dialogar com o outro que não tem a mesma formação que você tem, né. Então, nesse sentido, era o desenho como questionamento, né, esse desenho que o arquiteto usa não para projetar, não para definir, não só para isso, né, mas para ler o espaço, para colocar as questões contraditórias em cima da mesa, né, e conseguir gerar o debate, né. Então, por exemplo, você pode citar assim, num desenvolvimento de um plano diretor, né, parece que está tudo bem, todo mundo está concordando, acha maravilhoso, a cidade vai ser linda, etc. E tal. Daí quando você pega e desenha o perímetro urbano, né, o novo perímetro urbano, né, daí você vê um gritando ali, um que parecia tão bonzinho fica maluco, entendeu? Então
Esse processo de diálogo, né, em cima do desenho do território, ou então com ideias que são sínteses, né, que você consegue sintetizar no desenho, e que você pode sintetizar processos históricos, como, por exemplo, a formação de uma favela, mas com 3 sketches você consegue mostrar como é que aconteceu do ponto de vista físico, né? Como é que se evoluiu ali aquela favela. Claro, os aspectos físicos só não importam, mas assim, aquilo pode dar pistas para algumas questões, né? De leituras cruzadas com outras áreas. O trabalho do arquiteto urbanista ele é muito multidisciplinar, né? Ele acaba, você acaba trabalhando com muitos profissionais de outras, da área do direito, da economia, né? Geógrafos, né? Então você tem que pensar numa forma de dialogar, né, com essas outras formações. E o desenho, como questionamento, como provocação, né, ele acaba funcionando. Com quem eu conversava muito sobre isso é um amigo meu, professor, um grande professor, o professor Cláudio Manetti, né, dava aula lá na Embi Morumbi e atualmente está dando aula lá na PUC Campinas. Né, e a gente levanta as questões do território, da paisagem, por meio do desenho. Né, lendo, na verdade, o território e desenhando sobre ele, fazendo desenhos sínteses, que várias questões são percebidas. Claro, com todos os inputs necessários da leitura socioeconômica, né, social, dos grupos que estão envolvidos, né, tudo isso é importante. Né, mas e daí eu quis escrever esse livro um pouco para falar de desenho, mas de desenho dessa forma, entendeu? Como um processo de diálogo, né? E, e foi 2 anos lá de pós-doc que resultou no livro. E foi bacana porque eu coloquei algumas coisas que já estavam desenhadas, já estavam escritas, e reescrevi outras coisas novas, né? Foi possível colocar. Tem um capítulo, que é o capítulo 4, né, que ele chama Desenho, Morfologia e Planejamento. Né? E, e ali eu trato desse uso da unidade de paisagem, né, para a leitura de um processo, ou de um território, onde a gente trata de um jeito que é, eu acho que travou, né? Travou? Para você. Travou. Voltou. Aí, agora voltou. Travou de novo. Probleminhas técnicos acontecem. Probleminhas técnicos, mas já vamos resolver. O Jonathan já tá voltando. Não saiam, fiquem aí com a gente, que ainda tem mais um tempinho pra gente bater um papo.
Já chamei, eu tô aguardando ele aceitar agora a minha solicitação. Vou convidá-lo novamente para estar participando. Pronto, agora acho que foi. Eu acho que foi, né? Voltou? Probleminhas técnicos, mas É, tudo mas a gente certo. volta. Eu mudei o Wi-Fi aqui, vamos ver se melhora desse jeito. Não sei onde a gente estava. Estava falando do capítulo 3 do livro, 3 ou 4. Do capítulo 4, né, sobre morfologia, onde a Isso. gente lida com unidade de paisagem de um jeito diferente, por exemplo, do que os geógrafos lidam. Né? É, a gente pode estar desenhando uma unidade de paisagem pensando, inclusive, nas pressões que aquela porção de território homogêneo né, está tá sofrendo. Né? Então eu falo um pouco desses aspectos assim no livro. Né? Como é que é o uso das unidades de paisagem, como é que, na verdade, a gente quase lida como se elas fossem unidades morfoterritoriais, que eu chamo, né? No sentido de entendimento dos aspectos físicos, morfológicos, mas territoriais no sentido de disputa territorial, né? Com diferentes grupos. Né? Então, em cada capítulo eu vou tratando de um aspecto com o uso do desenho. Né? Alguns capítulos são frutos de experiências de trabalhos, outros de acadêmicos mesmo, né? E outros reflexões depois dessa jornada assim, né? de Para quem não ensino. conhece, o livro é esse aqui, muito interessante, vale muito a pena estar lendo. E é até bom para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que o Jonas está falando da questão do desenho, né? E, Jonas, outra coisa. O que você assim, teria para dizer para essas pessoas que que vão participar do NPE pela primeira vez? O que te acrescentou, assim, o que foi essencial para você perceber que o NPE é fundamental para todos nós, estudantes de arquitetura, profissionais já formados? Ah, na verdade é essa troca, né? Essa troca de experiências, né? E você perceber que a dificuldade que você está tendo com o diálogo com os outros professores, com os alunos, né? Os alunos de outras cidades que têm outras visões, entendeu? A gente começar a sair do umbigo, né? E perceber a diversidade que a gente tem no país. Eu acho que o NPEA, o importante dele é isso, é que traz gente de todos os estados, né? E acaba você acaba tendo então a possibilidade de entrar em contato com diferentes contextos, diferentes visões, inclusive do uso do espaço público, né? É uma questão muito cultural também, né? Tem isso, né? A paisagem, quando eu falo que ela é fruto da sociedade que a produziu, essa sociedade tem uma cultura. Né? E no Brasil a gente tem uma diversidade muito grande, né? Esses trabalhos feitos assim no Espírito Santo, no sul do Pará, em Rondônia, no Mato Grosso, Rio de Janeiro, eu fui fazendo trabalhos profissionais em todas essas áreas, né? Em todos esses estados. Assim, você vê uma diversidade enorme, né? Você tem uma consciência da diversidade que é o país. Né? E isso é muito importante para a formação de um arquiteto, porque quando ele vai produzir políticas públicas, ele tem que ter essa visão da diversidade do país. Né? Não dá para pensar em políticas públicas nacionais
pensando só nas regiões metropolitanas, né, ou só nas regiões costeiras. Né? Não, nós temos uma diversidade muito grande. Né? Então, o NP é isso, é troca, né? Troca de experiências, né? É aprender o que o outro está pesquisando, que pode ter a ver com a tua pesquisa, né? E isso te ajuda, te aprimora o resultado. É o lugar de fazer redes. Né? Fala-se tanto de rede. A NPE começou lá em 90, acho que 92 foi o primeiro encontro, 93 o primeiro NPE mesmo. Né? Foi no Rio de Janeiro. Né? E eu lembro que também era organizado pela Maria Ângela, que foi minha supervisora, né? E quem tocou aquele NPE foi muito a professora Vera Regina Tangari, né? Que tem uma atuação muito forte na área, né? de paisagem. Né? Ela tem um laboratório forte lá. Né? Mas assim, desde naquela época, 93, rede de cidade, rede de pesquisa, era uma coisa ainda que estava começando, porque não existiam programas de pós-graduações espalhados pelo país. Entendeu? Atualmente a gente tem essa rede é muito forte, né? Já tem, há uns 15 anos já tem. Né? 15, 20 anos já se formou isso, já se consolidou isso. Né? Então, a troca, ter momentos onde você troca as pesquisas que estão em andamento, antes de ir lá para os internacionais, né? Antes de sair, mas a gente ter essa troca interna, eu acho importantíssimo. Eu estava hoje de manhã, fui apresentar um trabalho no ISUF, né? Que é International Society of Urban Form. Né? É o grande congresso de morfologia internacional. Eles fizeram até uma sessão lá de Brazilian Morphology, né? que era a sessão, tinham vários brasileiros apresentando a nossa visão da morfologia. Né? Que há quem diga que quase vai se formando uma outra escola, né? Que inclusive lida com essas questões sociais, né? São muito mais presentes nas pesquisas, né? Dos brasileiros. Né? Então, assim, é importante esse diálogo internacional, mas a gente tem que entender também a nossa diversidade para ir falar lá. Né? Isso é importante. É um crescimento fundamental, né, para todo mundo, tanto para quem vai palestrar, tanto para quem vai ouvir, quem está organizando. Eu acho que para quem nunca ouviu falar da NPEA também vale muito a pena tentar conhecer um pouquinho mais do evento, se aproximar mais desse mundo, por mais que, como você tenha dito, não queira ser um arquiteto paisagista, mas criar um pouco dessa percepção que é tão fundamental, né, para a gente construir uma sociedade melhor, cidades melhores, né? Para o graduando, né, para quem está na graduação, para quem está fazendo a pós, eu acho fundamental participar desses eventos. Né? O NPE é onde você consegue, então, se aproximar dessas questões. Talvez não seja exatamente a tua pesquisa ou aquilo na graduação que você parece que mais gosta, mas será que é aquilo que parece que você mais gosta ou não gosta? Será que você entendeu a totalidade, né, daquela disciplina? Né? Então, acho que tem que ter uma cabeça super aberta quando a gente está na graduação, né, e não ficar pensando como especialistas, assim, né, mas ter essa visão ampla. Né, e o estudo da paisagem, ele permite isso, né, porque é impossível o estudo da paisagem sem ter essa transdisciplinaridade, essa multidisciplinaridade na formação, né, no entendimento. Então, acho que o EPE vai ser muito legal. Acho que vocês estão enfrentando aí de frente, né? Com a Dani comandando tudo, né? Deve fazer vocês trabalharem horrores, né? E eu acho que vai ser muito bacana, assim. A gente tem que, não dando uma de poliana, né? Porque uma das coisas legais desse encontro, eu até pensei em responder isso quando você perguntou, mas eu falei, não vou me comportar aqui. Mas é também a cerveja que você toma junto, entendeu? No final do dia. Né? Essas trocas informais, elas são importantes. Aqui no evento
virtual com menos possibilidade, né? Mas eu acho que tem outras possibilidades, né? Eu acho que esse evento, por exemplo, do ISUF, que eu iria para os Estados Unidos para apresentar, né? Então, foi feito daqui, né? Por outro lado, possibilitou que todos participassem. Sempre no ISUF, sempre falta alguém. Não, estava completo lá, né? Então, eu acho que traz também essa facilidade do acesso, né? Eu conheço o Campo de Sim. Goytacazes, é muito interessante a cidade, né? Conheço a tese da Dani também, né? Que trabalha, desenvolve sobre o Campo de Goytacazes, e é uma pena realmente a gente não poder estar aí, mas também isso tudo vai voltando, né? Vamos descobrir aí uma vacina, vamos mudar um pouquinho esse nosso isolamento quando for o momento, né? Sim. Então, em algum dia a gente vai poder ir para Campo de Goytacazes e tomar uma cerveja. Até lá, eu acho que a NPEA virtual Bom, é a melhor forma da gente conseguir manter o contato, entendeu? Ter essa sim. sensação de proximidade do outro, entendeu? Poder dialogar, poder... né? Vocês estão super modernos fazendo live, nunca tinha feito uma live na vida. Já tinha visto várias, né? Mas nunca tinha feito. Mas é isso, É eu minha acho que esse primeira diálogo é também. importante. Essa primeira também? Então estreamos aqui, ó. Tá vendo? Ih, acho que Então tá travou outra bom, vez. Jonatas. Ih, travou. Vamos aguardar um pouquinho aqui para ver se vai destravar. Nosso finalzinho. Vou adicionar o Jonatas novamente, só para a gente se despedir dele, agradecer pela presença e participação. Vamos aguardar agora ele entrar novamente para a gente poder. Pronto, voltou, né? Aí voltou. Tem essas coisas, né? É muito, esse horário é muita gente usando ao mesmo tempo e acaba que congestiona muito a Congestiona, rede, né? né? É. Jonatas, a Bom, gente vai te esperar aqui para uma outra oportunidade. Com certeza teremos outro evento que teremos o prazer de ter você aqui conosco. Você já veio aqui no nosso seminário, nosso primeiro seminário de pesquisa da paisagem. O curso gostou muito da sua participação. O grupo APA também ficou muito empolgado. E a gente queria agradecer toda a comissão da NPEA pela sua participação na nossa primeira live. E eu tenho certeza que assim estimulou muitas as participações e muitas outras participações também para o nosso evento. Então, queria agradecer e desejar que esse evento para as pessoas de casa sejam tão produtivos quanto seria se a gente tivesse todo mundo presencialmente. Mas legal. é o que você falou, de cada as pessoas vão ter também a possibilidade de outras pessoas que não poderiam estar no evento estarem participando. Muito obrigada mais uma vez, boa noite. Obrigado, boa E noite para com vocês. certeza vamos te chamar novamente para uma outra live, uma outra oportunidade. Tá bom, eu vou seguindo a Tchau. live de vocês, vão ser semanais, né? Isso. Ah, legal. Toda semana a Muito gente vai bom. ter live. Ah, ótimo. Tá bom. Tchau, muito obrigada, Tchau, Jonas. tchau. Tchau para todos.